Hoje, algo bem prático, né? Eu até ia compartilhar uma palavra que Deus tem me dado sobre o princípio da família, mas quero fazer uma introdução. Eu quero compartilhar sobre a palavra que Paulo falou para a igreja de Corinto sobre discernir o corpo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eu quero compartilhar com vocês assim algo que está no meu coração. O que é o discernir o corpo? O que Paulo quis falar com isso? Primeiro, entender o que é o corpo. Aqui ele está falando com letra minúscula aqui, né? Algumas interpretações diz que é o meu corpo, né? Discernir o meu como corpo físico. Mas evidentemente é isso mesmo. Mas não é só isso, faz parte do contexto que eu não sou só nesse corpo. Eu sou um, né? Sou um ali com a Márcia, com o José, com a Regina, com o Isaac, sou um com a dona Dorivalda. Se eu como e bebo desse pão, aonde eu declaro que sou um com meu irmão e bebo dessa aliança que eu tenho com o Senhor, eu, sem discernir como eu estou, a minha vida, o meu coração, a minha mente, eu bebo juízo, como e bebo juízo para mim. O que é juízo? Juízo nada mais é do que condenação mesmo. Então a gente tem já compartilhado várias vezes já, né? Quando eu faço isso, é por isso que há entre nós, né, entre vocês, ele fala aqui, muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Dormem aqui os que morrem. Por quê? Porque nós, muitas vezes, não discernirmos o nosso interior. E aqui eu quero trazer esse contexto, o que Paulo quis dizer nessa carta, porque aqui, se eu pegar isso aqui, só esse versículo, é um versículo até muito simples, mas ele está dentro de um contexto todo. A gente já compartilhou isso em outras ceias, que a realidade que Paulo ensinava para as igrejas, aqui a ceia fazia parte de uma refeição, na realidade, que, aliás, a ceia antecipava uma refeição. Os irmãos todos se reuniam no dia do Senhor, que era o domingo, o dia que o Jesus ressuscitou, era uma prática da igreja primitiva. E lá cada um levava, o que tinha mais levava mais, o que tinha menos, obviamente, levava menos ou não levava nada, até para poder compartilhar com aqueles que tinham. E antes de fazer isso, eles compartilhavam do pão, compartilhavam do vinho, né, da ceia, dizendo assim, independente de quanto tem ou quem tu é, eu sou um contigo. Então, ninguém ficava, obviamente, sem comer e beber do Senhor. Claro que aqui ele traz uma exortação, porque muitos comiam tudo antes, para não precisar dividir, ou bebiam, para não precisar dividir. E aqui ele traz que a realidade da ceia é exatamente que diante do Senhor, da aliança que eu tenho, eu sou um com meu irmão. Amém? Todos aqueles que foram batizados em Cristo, creram, como Jesus disse, com a mente, e através de uma atitude pública com a igreja, morreu e ressuscitou através do batismo, de forma bem clara, ele nasceu de novo. E a partir dali ele foi enxertado num corpo, e dentro desse corpo nós somos um nele. Então eu posso não conviver muito com a Camila, né, Camila? Mas com a Ju, né, Ju? Lá com a Vitória e a Grazi. Mas eu tenho convicção que eu não preciso conviver todo dia com elas, né, com a Cirlei, para dizer que em Cristo nós somos um. Então hoje eu posso compartilhar, porque nós fizemos parte do mesmo corpo, o mesmo sangue foi que morreu pelos nossos pecados. E isso nos faz um. Amém, irmãos? Só que quando eu como sem discernir quem eu sou, e aí qual é o problema? O que acontece comigo? O que está no meu interior que faz com que eu possa trazer juízo para mim? Então vamos entender um pouquinho desse contexto. Vamos abrir ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13, que conta o exemplo de Israel.
É um texto grande, mas eu vou ler rapidamente para vocês, né? Porque tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, ela tem uma consequência. E o pior, que a consequência não é só para nós, é para todo o corpo. Amém? Quando eu peco, quando eu sofro, quando eu faço alguma atitude de forma independente, desobediente, não crendo na palavra, isso gera em mim, não gera só em mim, gera em todo o corpo. Então é importante, irmãos, nós declararmos, independente de tu crer ou não, tu falar para o teu irmão, eu preciso de ti, literalmente. Eu preciso que tu seja santo, eu preciso que tu ame Jesus, eu preciso que tu tenha temor diante do Senhor, porque toda atitude que tu fizer e eu fizer, nós dois sofreremos a mesma consequência. Amém? Estão entendendo isso? É isso que Paulo está falando para discernir o corpo. Pode dizer para o teu irmão aí, irmão, eu preciso de ti, eu preciso que tu ame Jesus. Eu preciso que tu ame muito Jesus. Porque não é só eu, irmãos. Por isso nós precisamos andar nesses vínculos de amor uns com os outros. Necessitamos. Amém? Não é poucas vezes que agora com a rede social eu encontro um irmão de uma outra congregação, de outra denominação, congregação. Aí olha assim, e o irmão aquele, está congregando contigo? Tu já fica assim, né? Tá. Né? Parece que tu já fica meio assustado. O que será que vem? Né? Por quê? Porque é meu irmão. Se ele fizer alguma coisa, nós também estamos sofrendo as mesmas consequências. Vamos pegar o exemplo aqui da igreja, do povo de Israel. E eu quero que vocês observem, toda vez que tiver a palavra todos, nesse texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz assim, ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Vocês entendem o que significa ser batizado o povo de Israel na nuvem e no mar? A nuvem acompanhava eles, né? E no mar foi quando o mar se abriu. Então, obviamente, é um texto figurado do batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas. Quando a gente passa da escravidão, do pecado, através do batismo nas águas, e depois a nuvem nos acompanha, que é a presença de Deus constantemente, que é a presença do Espírito em nós. Todos foram. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra, que a gente sabe quem é, era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Aqui ele está falando sobre quando Moisés estava no monte e fizeram o bezerro de ouro, né? E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Às vezes a gente puxa esse versículo aqui sem contexto. Tudo isso ele está dizendo assim, um exemplo prático, né? Quantos espias foram espiar a terra para que a palavra de Deus se cumprisse, que Deus prometeu, que eu vou libertar vocês do Egito, e abriu o mar para isso? Simplesmente não foi uma simples passagem, ele abriu o mar para que todos, 1 milhão e 200, fala 1.250.000, não é meia dúzia de gato pingado, como diz o meu pai, né? Mas é 1.250.000 pessoas passaram pelo mar, irmãos, para ser liberado. Para ir para onde? Para uma terra que era prometida. Chega diante da terra, né? Moisés manda 12 espias. Quantos eram? 12.
12 para espiar sobre a promessa que Deus tinha dado. Qual era a promessa? Que eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. 12 foram espiar. Quando voltaram, o que os 12 fizeram? 10 disseram que vieram murmurando, dizendo: mas está louco, essa terra tem gigantes, tem montes, tem montanhas. Está louco? Será que Deus nos libertou da terra do Egito para nos fazer morrer pelas mãos dos gigantes? Com exceção de Caleb e Josué, que se indignaram, né? O que Deus fez com o povo? 1.200.000 e poucas mil pessoas. Diz que de Cades Barneia a Canaã levava 11 dias. O que todo o povo, todo 1.250.000 pessoas tiveram que fazer? Andar 40 anos no deserto, por causa de 10 irmãos. É nesse contexto que Deus está falando, para nós discernirmos o corpo. Quando nós somos incrédulos, desobedientes, independentes, quando a nossa mente não crê na palavra que Deus tem para nós, 10 faz com que 1.200.000 andem 40 anos. Inclusive o próprio Moisés. Até o Moisés foi nessa, né? Aí segue. Por isso que é importante, independente de quem nós sejamos. Mas eu sou um recém-convertido, me batizei ontem. Mas eu estou há muitos anos e conheço a palavra. Por isso que nesse contexto Paulo fala: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, porque se cair, não cai ele só. Todo o corpo padece. Amém, irmãos? Todo o corpo padece. Aí continua. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Olha o que nós vamos fazer hoje. Não é fato que o pão que repartimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vocês entendem isso, irmãos? Quando eu parto o pão, assim, o mistério que está no compartilhar o pão é que, se eu compartilho com a Dorivalda, independente de nós sermos diferentes fisicamente, morarmos em lugares diferentes, eu sou um com ela. Nós somos um corpo só com ela. Amém? Estava vendo a Ângela escondidinha lá, assim, não está escondidinha, tá, Ângela? Não está escondidinha. Eu que estou te achando aqui, tá? Quanto tempo? Às vezes eu passo tempo sem ver a Ângela, mas eu sou um com a Ângela, irmãos. Amém? Nós somos um pão. Esse é o grande mistério do sangue e do corpo de Cristo. Esse sangue, esse vinho, significa uma aliança que é indissolúvel, a menos que nós nos desviemos do caminho. Amém? Mas assim mesmo, o Espírito que habita em nós, ele está lá, aguardando para que nós nos arrependamos daquilo que nós estamos fazendo errado. Porque nós todos somos um. Podemos ser muitos, mas somos um só. Considere o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que é o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Olha que palavra forte do Paulo para a igreja em Coríntios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Quando nós compartilhamos da ceia aqui, e é interessante que em alguns comentários, aqui diz que o povo de Israel cumpria com os mandamentos, fazia o que tinha que ser feito, só que com um coração completamente idólatra, totalmente distante do Senhor. Então, quando é que eu faço algo
que é sacrificado ao ídolo? É quando aquilo que eu estou fazendo, Jesus não está nesse negócio. Amém? Nada disso. É quando o ídolo, geralmente que sou eu mesmo, assim, o meu eu, é quando eu quero satisfazer a minha própria carne. Tudo que eu faço não é para o outro, não é pensando no corpo, é pensando só em mim mesmo. Isto é o sacrifício ao ídolo que eu tenho. Tudo que eu faço é pensando de forma egoísta. Eu sou um coitado, eu sofro, eu sou isso. Mas Jesus quer nos lembrar aqui, independente do que eu passo, do que eu sofro, do que me dói, eu sou um com meu irmão. Eu preciso do meu irmão, eu necessito estar com meu irmão, eu sou vinculado com ele nesse propósito, eu tenho uma aliança com ele, eu estou dentro do mesmo corpo que ele. Amém, irmãos? Amém mesmo? Só vi um amém tão baixinho. Amém? Sou um com ele. Né? Dá um abraço ao teu irmão aí, irmão. Sou um contigo, irmão. É verdade. Olha aí que benção. Abraça a Débora lá que está sozinha na cadeira de trás. Lá. Sozinhos nunca mais. Opa aí, ó, levantou. Amém? Marcelino lá também. Não deixa o Marcelino só, irmãos. Está lá ele lá da porta. Somos um, irmãos. Agora, olha a sequência. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí ele já traz a sequência desse sacrifício ao ídolo, né? Essa coisa sacrificada ao ídolo que a gente muitas vezes faz, o contrário disso aqui. Aí ele diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Quando a gente está fazendo algo em sacrifício a ídolos, é porque a gente está fazendo algo olhando simplesmente só para o nosso eu. Mas quando nós nos batizamos em Cristo, nós nos batizamos em Cristo mesmo. Batismo em Cristo significa que o eu morreu. É Ele que vive em mim. Então, ele diz assim: ninguém busca o seu próximo interesse, sim o do seu próximo. Quem é o próximo? É aquele que está próximo mesmo. Então, a gente vive dentro desse corpo, pensando uns com os outros, uns pelos outros, buscando sermos um com os nossos irmãos. Mas o meu irmão é muito pecador. Amém. Eu também sou. O mesmo sangue que perdoa ele é o mesmo que está me perdoando. Então, por isso que nós precisamos através dos vínculos de amor, nos corrigir, crescer, nos arrepender, né? Pedir perdão, confessar, nos quebrantar. Tão precioso, irmãos. E aí ele coloca: comam tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivos de consciência. Essa palavra a gente usa de vez em quando, em tempos de eu como isso, não como aquilo, né? É um versículo que tu pode levar. Então, todo esse contexto de Paulo aqui fala que nós precisamos ser um, somos um só corpo. Israel sofreu as consequências. 10 foram incrédulos. Alguns ainda pecaram no meio do caminho, mas todo o povo sofreu consequência. Amém? Todo o povo. Mas o que a gente precisa fazer então? Como é que deve ser? Como é que nós devemos agir? É simples. Abre lá 1 Coríntios 1, 10. Porque toda a carta de Paulo, a primeira pelo menos, da carta de Paulo aos Coríntios, ele traz sempre essa realidade. Vamos pegar o 9. O 10, só o 10 parece que fica sem contexto, né? Começa no versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados para quê, irmãos? Comunhão com quem? Com Jesus. Irmãos, versículo 10. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. E não haja divisão entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar. E eu gosto muito desse finalzinho. E no mesmo propósito. Qual é o propósito que nós somos chamados, irmãos? Que nós temos que ser um.
uma família, aonde entenda-se família, unidade, de muitos filhos, entenda-se quantidade, de qualquer jeito, não, semelhantes a Jesus. Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o alvo? Qual é o propósito final de tudo isso? Para que tudo isso o Senhor seja glorificado. Então ele não é glorificado pelo que eu faço, ele é glorificado pelo que a família toda faz. Amém? A tarde da criança ontem, tão lindo, né? Tão lindo. Eu vejo sempre um menino lá, o Wesley, é o fixo lá da escolinha. Aquele guri, eu olho para ele e eu começo a chorar, irmãos, ontem. É impressionante. Assim, eu não posso ver aquele guri. Não sei, Deus tem alguma coisa com ele ou comigo. Eu não sei qual dos dois que Deus vai fazer primeiro. Mas eu olho para ele e choro. Velho. Ele já chegou para mim decorando o versículo. De manhã ele estava no treino, estava com o versículo decorado. Aí ele incentivava os outros e ajudava os outros a falar. Aí ele estava quando chegou no ônibus, o Alisson, se eu não me engano, estava vendo o outro que sub-11 para decorar o versículo também. Estava lendo o versículo para ele repetia junto. Aí eu perguntei para a Mara, ele chegou e falou na íntegra o versículo. Aí veio depois faceiro me mostrar o chaveirinho lá que ele ganhou. Se vocês vissem aonde mora, como mora, né, o Michel? O contexto familiar. Quem está fazendo isso, irmãos? É o Michel que busca e leva? O Michel sabe quase a casa de todos lá, né? É o Dani que treina eles, ou o Wellington, que estão sempre lá abnegados. Sou eu que estou nesse envolvimento. São 4 ou 5. Né? A tarde da criança, que são ontem com tanta graça, né? Vocês têm que ver o Rodrigo. Olha o Rodrigo lá, sério. Tem outro por trás daquele homem. Ontem ele estava de João, irmãos. Olha, esse homem é uma graça, né? Aliás, irmãos, assim vou abrir um parênteses, a Mara às vezes me corrige, mas sabe o que tem a ver com ontem? Mas ontem, o que teve de figurinos, assim, como é que é, participantes daquele teatro, né, Rodrigo? Nossa, rapaz, os irmãos, o pouco que participaram, né? Foi uma graça toda especial, né? E de nós cantarmos, ministrarmos aqui, as crianças já sabem os cânticos, né? E ministra e canta. Eu estava vendo as filmagens que eu não tinha noção porque estava ministrando aqui. Quem é que vai colher esses frutos ou pescar esses peixes? É o corpo. É o corpo. As irmãs aqui, a gente sempre lembra, às vezes esquecemos, né? Mas tem que tirar sempre foto. Olha a excelência que vem os lanches, irmãos. Aquelas crianças já vêm, parece que se eles olharem para Jesus, com os olhos que eles olham para os lanches quando são colocados aqui, Santa Cruz vai ser transformada, irmãos. Impressionante. É impressionante, mas é excelência, né? Todos que estamos fazendo têm feito com excelência. E eu tenho certeza, e eu quero animar vocês. Eu quero animar vocês nessa noite. Por quê? Porque quando nós somos um e temos esse mesmo modo de pensar, não vai haver restrição para aquilo que nós queremos fazer no Senhor. Amém? Isso é um princípio que Deus ensinou lá em Gênesis 12, na Torre de Babel. Os irmãos, ele botou várias línguas para confundir, porque eles queriam construir uma torre que chegasse ao trono de Deus. Era uma loucura e nunca ia chegar, mas eles iam construir uma torre muito grande, porque não há restrição quando todos são. E é isso que eu vejo que nós precisamos cada vez mais buscar no Senhor, porque não vai haver restrição. E eu até quero compartilhar eu testemunhei no grupo na quinta-feira, porque agora nós vamos trazer o exemplo da igreja primitiva. Eu estava na chácara na terça-feira, e lá na chácara, o dono da chácara limpou, passou a patrola ao redor do açude, lá em cima. Então agora a gente chega no açude, lá embaixo. Eu pedi para ele fazer isso, porque a gente quer fazer batismo, quando tem lá, no verão, queremos fazer dia da família e tal. E aí eu estou lá, eu e o Davi,
para quem não conhece amorosamente, apelidado de Docinho, porque ele gosta muito de comer docinho, né? O Davi, o filho da Sandra e do Altair. Estava nós dois lá. E aí eu estou lá olhando e tal, e o Senhor fala comigo muito claro, assim. E lá quem for, vocês observam que o nosso açude é uma água turva, barrenta, marrom. A do açude do lado, eu não sei qual é o mistério que acontece, a água é verdinha, irmãos. O negócio é... E eu sempre olho aquilo ali e me chama a atenção. Daí estou eu e o Davi olhando, estamos subindo. Aí uma voz fala claro para mim assim: olha para o açude. Tu enxerga os peixes? Não. Não enxergo. Mas tem muito peixe. E vai ser o momento. E todos serão pescados. É mesmo quando ele fala aqui todos, ele fala assim: todos serão pescados. E aí veio uma pergunta para mim assim: tu crê nisso? Porque quem olha para aquele açude não enxerga um peixe que sequer, irmão, só barro, só sujeira. E aí eu entendi o que Deus estava falando comigo, o que o Senhor estava falando comigo. A gente não enxerga, irmãos. Tem coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais. Mas vai ter o tempo que até um irmão me deu um exemplo, que a tarrafa é a rede, né? Vai ser jogada e vai vir muito peixe, irmãos. Muito peixe. E eu fiquei tão emocionado com aquela palavra que eu peguei o docinho, o Davi, né? Eu orei com ele, vamos orar. E aquela oração foi tão boa que ele acabou até entregando algumas coisas que estavam acontecendo lá na chácara. Mas oração é poderosa, irmãos. Poderosa orar. Mas foi tão assim, tão forte. Mas eu tenho compartilhado nesses últimos tempos. Como é que era a igreja primitiva, irmãos? Vocês, aqueles que já leram o livro de Atos, vocês encontram no livro de Atos ensino sobre o papel do homem, o papel da mulher? Vocês veem na igreja de Atos ensino sobre crianças? Ensino da vara? Ensino de como deve ser o discipulado? Vocês que já leram, vocês já viram isso? Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Atos 2, 42, 47. Eles perseveravam. Como é que era a igreja quando desceu o Espírito Santo? E quando desceu o Espírito Santo, só lembrando, todos falavam em línguas e todos interpretavam, todos entendiam as línguas diferentes, porque eram, se eu não me engano, posso estar enganado, 16 ou 18 nações diferentes que estavam em Jerusalém, naquela lista que fala ali no capítulo 2. E todos entendiam. Quando veio o Espírito Santo e o mover do Espírito Santo, todos falam a mesma língua e todos se entendem. E aí diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda alma, em cada alma havia temor. E o que acontecia quando a gente tem temor? Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Aliás, vamos ter aqui na próxima semana, em nome de Jesus, né, Anny, um testemunho aqui. Vamos trazer os exames, né, Anny? Glória a Deus. Quando tem temor, há prodígio. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, eles distribuíam produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, não era semanalmente, diariamente perseveravam unânimes. Eles eram unânimes, eram no templo, eles partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aí eu pergunto para vocês uma coisa que eu me pergunto, e quando eu leio e pergunto para o Senhor também: será que não tinha nenhuma criança desobediente que precisava ser disciplinada e ensinada? Será que não tinha nenhuma mulher que reclamava do marido, que o marido não fazia o que tinha que fazer? Será que não tinha nenhum marido que reclamava que a mulher tinha suas dificuldades? Será que nesse povo todo não tinha complicação na casa, na família, não tinha dificuldade entre pai e filho, filho e pai, não tinha, sei lá, lutas entre irmãos, não tinha? Claro que tinha. Mas sabe o que eles tinham? Eles tinham o Espírito Santo e olhavam firmemente para o autor e consumador da... E eles perseveravam na doutrina de quem, irmãos?
dos apóstolos que falavam aquilo que Jesus falou para eles. É simples. Aprenderam durante 3 anos e meio e foram ensinar para aquela multidão que estava. Eles escutaram, obedeceram e praticaram. É simples assim. Simples para eles, né? Para nós é mais complicado, mas é para ser simples. Vamos lá. Atos 4, 32 a 34. Texto que a gente vai mencionando, como é que era a igreja que fazia isso. Essa prática da ceia foi depois que Jesus fez. Era simples. Eles levavam tudo lá para estar junto. Era até para ser feito isso aqui, o ideal, se fosse bem bíblico mesmo, nós tínhamos que estar fazendo isso aqui domingo de manhã. Para depois do meio-dia nós partilhar tudo junto. Um trazia uma costelinha, de repente um mais abonado trazia uma picanhazinha, né? Um franguinho, um galetinho, uma linguicinha, aquela coisa toda, né? Mas antes nós passávamos o pão aqui, compartilhávamos do pão e do vinho. E aí depois tínhamos uma grande ceia compartilhando com alegria, porque nós só podemos dar porque alguém nos dá antes, irmãos. Amém? Alguém compartilha com a gente. 4, 32 a 34. Diz assim: da multidão dos que creram. Multidão, hein? Dos que creram. Era um coração e alma. Eu acho isso aqui um milagre, irmãos. Nós não somos longe de ser uma multidão. Mas como é difícil nós sermos um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Eu não escutei já, às vezes eu sempre coloco esse texto, quando algum irmão vem falar sobre, me ensina sobre dízimo. Daí eu disse, tá, vamos ler aqui. Tudo era comum. Aqui tu não vai ver nem percentual. Tudo era comum. Ouvindo isso, de novo, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o mar e tudo que neles há, e disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e servo. Porque se enfureceram os gentios, os reis da terra se levantaram, as autoridades, e assim vai. Né? Estou lendo lá o 20, o que a igreja era unida em oração. 33, 4, 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Amém? Eu penso assim, se fossem os apóstolos naquela época, se nós fizéssemos a peça de ontem, com Jesus ressuscitando e saindo, eu creio que naquela época, naquele povo, eu acho que as crianças caíram duro aqui, irmãos, no bom sentido, assim, se convertendo ao Senhor. Eu me emocionei ontem. Sabe, a Nath do Rodrigo fez uma oração aqui, irmãos, que eu peguei. Né? Que o amor de Deus é para todos. Ele amou a todos. Ele ama a todos. Então, quando nós temos esse alvo, e isso é individual de cada um, não pelas diferenças que temos, mas por aquele que nos une, porque nós todos somos muito diferentes, irmãos, muito diferentes. A consequência disso, a palavra diz que nós teremos abundante graça. Amém? Abundante graça. Aqui, por que precisa ser abundante graça? Porque problemas sempre vão ser abundantes. Para tratar problemas, precisamos de graça. E quantos problemas que não precisa nem nós nos mexer, eles vêm em abundância sobre nós, nós precisamos ter abundante graça. Por isso que nós precisamos ser um. Amém? Amém mesmo? Então diz aí para o teu irmão, eu quero ser um contigo, hein? Pode dizer para ele. Amém? E não é só um, é coração e alma. Meu Deus. Coração e alma. Um. Atos 5, 12 a 14. De novo. Só estou relembrando que eu botei aqui alguns textos, tá? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Adianta o povo ter admiração por nós? Eu quero dizer assim, aqueles que querem ir no desfile, a escolinha vai desfilar
7 de setembro, depois de 45 anos, eu acho, eu vou desfilar de novo. Vou, de manhã e de tarde, Santa Cruz e Veracruz, fardadinho lá. Vou ver se leva alguns comigo para pagar o mico junto lá, né? Para pôr tudo junto. Imagina. Imagina olhando o Wellington e o Dani marchando em Santa Cruz. Com abundante graça. Em Veracruz, então, hein? Né, Vorley? O Vorley hoje veio vestido de gala, irmãos. Tá, fecha aspas para lá dessa bobageira. Tá. Mas eram de comum acordo, eles estavam. E, de novo, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eu confesso para vocês que toda vez que tem um enfermo entre nós, toda vez que tem uma necessidade física, a enfermidade, eu me sinto assim me sinto mal, irmãos. A minha oração, a oração do Pai, parece que a oração é um soco no ar, nada acontece. Né? O que teria que ser que nós estamos enfermos entre nós? Vamos orar uns pelos outros. E a oração de fé, o que diz a palavra? Curará o enfermo. Amém? Curará o enfermo, não é? Vai ficar meia boca. Vai curar. Curar. Abundante graça. Comum acordo. Atos 8:1. Olha o que aconteceu na igreja. Naquela época não tinha o Lula. Tinha gente pior, irmãos. Tinha o Nero. Atos 8:1. Diz assim. Saulo consentiu na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos. Quantos? Todos. Com exceção dos apóstolos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Acabou a abundante graça? Sim ou não? Olha lá. 8:4. Do 4 ao 8. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê, irmãos? Pregando a palavra. Pregando a palavra. Hoje nós falávamos isso ao meio-dia ainda. Pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, de que jeito? As multidões de que jeito aí que está escrito? Unânimes. Davam atenção às coisas de que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando de alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria. Eles não conheciam o Senhor, mas através da perseguição, houve grande alegria em Samaria. Atos 11, 19 a 26. Os que foram dispersos, de novo, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Isso aí dá mais de 300 quilômetros, a pezito, irmãos. Andaram dispersos. Se deprimiram, se chatearam, se magoaram, reclamaram, se desviaram. Não. Anunciavam a palavra, né? A ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Sabe por que eu creio que se quem for o presidente, por pior que seja, não vai haver perseguição para a igreja, irmãos? Porque a igreja não consegue ser uma. Falta essa abundante graça. Agora, só vai ter perseguição do diabo quando a igreja for uma só, um só. E aí vai haver abundante graça. Quando a igreja está nesse lusco-fusco, sim, né? Para que o diabo vai se incomodar, irmãos? Deixa rodopiando os 40 anos ao redor do deserto lá, que é tranquilo, não vai acontecer nada. Mas aqui aonde eles andavam, bombava, explodia. Versículo 26.
E quando o encontrou, né, Barnabé foi a Tarso, no 25, para procura de Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Porque não é até fácil a gente, até muitas vezes, levar um irmão para o batismo. Aliás, terça-feira tivemos o propósito lá em Veracruz, né? Foi tão precioso. Explicamos qual era o propósito de Deus, e agora a segunda parte, aliás, segunda-feira não vai dar, mas não vai dar. Vamos ter que marcar durante a semana, para a gente reunir a segunda parte. Tem uma futura irmã que não pode ir na terça, né? Então, a gente vai marcar o dia. Mas foi tão precioso, irmãos. E batizar até que não é o maior segredo. O maior segredo é ensinar o novo nascido a guardar todas as coisas que nós temos aprendido. Amém? É tu, naquele texto de 1 Coríntios lá, se dá pelo irmão. Irmãos, 1 Coríntios 10, que a gente leu, 10, 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim do seu próximo. Né? O ensinar a guardar, a trazer esse ensino. E isso Paulo e Barnabé ensinavam uma multidão. E os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Cristãos é semelhante a Cristo. Toda vez que tu for chamado de cristão, é porque tu está semelhante a Cristo. Amém? Aleluia. E nós, irmãos? Por que eu quero trazer isso hoje para vocês assim com tanto temor no meu coração? E nós, como é que nós estamos? Com graça abundante ou estamos fracos, doentes e não poucos que dormem, como igreja? Por que eu digo isso? Porque é algo que nós temos que buscar no Senhor, com toda simplicidade, mas com grande temor, irmãos. Porque no momento que volto a dizer, eu não tenho essa mesma disposição do meu irmão, eu não prejudico só o meu irmão, ou só a mim mesmo. Eu prejudico todo o corpo que é de Cristo. Amém? Por isso que nós fomos colocados em juntas e ligamentos, lá, Colossenses 2, 19. O Senhor não quer pessoas iguais, Ele não quer robô, Ele quer pessoas que busquem a Ele. 2,19 diz, não retendo a cabeça, a partir de todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Como é que nós vamos crescer o crescimento que vem de Deus? Bem vinculados com as juntas e ligamentos. Mas de que forma? De que maneira? Não retendo a cabeça. Cabeça é Cristo. Então, nessa noite, eu quero te convidar com temor e tremor para que nós possamos... já levei tempo demais. Ter tempo para a gente compartilhar o pão uns com os outros. E poder declarar, eu quero ser um contigo. Ou se tu disser, eu não consigo ser um, mas eu quero, eu preciso. Eu preciso. Não é por ti, não é por mim, é por nós, é pelo corpo. É por Cristo que morreu por nós. Cristo não morreu para que nós pensamos muitas coisas de forma muito diferente. Ele morreu para que nós olhemos para Ele e sejamos semelhantes a Ele. Amém? Por isso que o pão e o vinho é para ser compartilhado com aqueles que tomaram essa decisão de forma pública. E todo mundo sabe que eu me batizei, morri e ressuscitei em Cristo. Amém, irmãos? A dona Glaíra, eu posso dizer, sou um com a dona Glaíra, né? Com as lágrimas, mas também com alegria. Porque vai haver abundante graça, irmãos. Abundante graça. Amém? Tem sido, e o Senhor tem nos proporcionado um açude, não só na chácara de forma física, mas um açude espiritual enorme, para jogar uma grande rede. Grande rede. Grande rede. E é isso que nós queremos nessa noite. Quero te animar nessa noite. Amém? Se tu não vê um irmão que faz tempo, que tu não acostuma, o Pablo e a Isa vieram de Rio Grande,
né? Pode abraçá-los, amassá-los, lambuzá-los com bastante ósculo. Por quê? Porque nós somos um nesse corpo. Não é aonde nós estamos, é como nós estamos. Não é da forma como nós pensamos. Eu posso pensar muito diferente de muitos de vocês, mas eu sou um com vocês. Eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida de vocês. Amém? Podemos orar? Queria chamar os irmãos que servem a ceia, nossos diáconos constituídos e consagrados para servi-los. Quer chamar mais alguém? E queremos estar consagrando. Vamos orar enquanto os irmãos estão chegando aqui? Amém? Nos ajuda, Senhor, a sermos uns com os outros. Ajuda a discernir o corpo, a discernir a nossa mente, a discernir o quanto eu tenho sido um com meu irmão, de que forma, Senhor, eu tenho sido um contigo através dessa ligação que tu me destes através do corpo. Me ajuda, Senhor, a realmente entender esse princípio que tu tem nos dado, de ser um com meu irmão, independente de quem ele seja, saber que o meu pecado vai prejudicá-lo, que tudo aquilo que eu fizer, Senhor, vai acarretar não só no meu irmão, mas em todo o corpo. Por isso, passa o teu sangue sobre nós nessa noite, perdoa o nosso pecado, Senhor. Passa o teu sangue sobre nós, para que possamos entender esse princípio, para que a graça sobre nós, entre nós, no meio de nós, seja na nossa casa, seja onde o que nós fizemos, no trabalho, com as pessoas que convivemos, com todas as portas que tu tem aberto, essa graça possa ser abundante, Senhor. Nós te pedimos isso crendo no poder que há em ti, crendo no teu Espírito Santo, como foi orado aqui na hora do louvor, que te damos liberdade, Espírito Santo, para que tu possas manifestar toda a graça entre nós, por favor. E que no momento que compartilharmos desse pão e desse cálice, estamos compartilhando a tua vida, que queremos ter uns com os outros, assim como foi na tua igreja no início, quando desceu o Espírito Santo, e assim como Paulo ensinou em várias igrejas, como os irmãos aprenderam, e hoje nós fizemos isso porque alguém nos ensinou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida em nós, pela tua presença tão doce no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?